Imagine você entrando no Netflix e percorrendo milhares e milhares de opções de acordo com centenas de gêneros que você tem lá. E você finalmente escolhe ver um seriado lá chamado Jane, a Virgem. E depois de 5 minutos, você começa a descobrir rapidamente a razão pela qual a grande maioria das pessoas amam o Netflix. É que, por exemplo, do nosso caso aqui, da escolha de Jane, a Virgem, se a pessoa percebe, se as pessoas percebem que não querem saber o que acontece com uma jovem que fica artificialmente inseminada acidentalmente, não é, que é o que o seriado eles podem dar um stop e voltar para Lost, Supernatural, The Walking Dead, como eles já estavam fazendo nos últimos meses. Ou seja, assim, se tem uma sensação que começar algo novo, mergulhar no desconhecido, nunca tem que ser assustador, porque se não der certo, stop e eu volto para aquilo que é conhecido. Então eu posso experimentar o desconhecido, coisas desconhecidas, porque se não for bom, eu simplesmente posso voltar para aquilo que me é confortável. Então, compromisso é uma palavra assustadora para a maioria das pessoas da nossa geração e desperta nelas rapidamente ansiedade. O que é compromisso? De qualquer maneira, de qualquer forma. Há um livro que foi lançado em 2014 de uma psicóloga social, doutora Heidi Rieder, que diz que o compromisso é o fenômeno de estar psicologicamente ligado a algo que você decidiu continuar persistentemente. E ela vai mais longe para dizer que o compromisso é assustador porque, abre aspas, todos os tipos de compromissos moldam nossas vidas. Os construtivos e os destrutivos. Aqueles em que pensamos e os que não pensamos. O que a doutora Rieder está dizendo é que, seja conscientemente ou subconscientemente, todo mundo está comprometido com alguma coisa. Não é? Que não existe alguém que não esteja comprometido com alguma coisa. Como seres humanos, nos comprometemos com as coisas o tempo todo. Que alguém possa atravessar a vida sem estar comprometido com nada é totalmente improvável, para não dizer totalmente impossível. Então, o que é assustador é a questão do que, ou com que será esse compromisso, já que estar comprometido é inevitável. Com quem será que eu estou finalmente comprometido? Não estar comprometido não é uma opção. Apenas o com o que está em jogo, o com o que eu estou comprometido. E se você se comprometer com algo que afetará a sua vida de forma negativa? E se você escolher essa opção desconstrutiva que a doutora Rieder está falando? E se, como eu mencionei o seriado, e se Jane, a Virgem, é um desperdício de 45 minutos que você não tinha, em primeiro lugar, para desperdiçar? E se esses forem os últimos que você tem? Como você pode se comprometer com algo que tem um final incerto? Será que você tem percorrido opções como os gêneros do Netflix, decidindo uma coisa agora, pensando poder, se for conveniente, dar um stop 5 minutos depois? Que teu sonho e comprometimento era uma coisa no passado e é outra coisa esse ano. No domingo à noite, uma coisa que não resiste nem até chegar na terça-feira à noite. Então, em um artigo na Scientific American, Elizabeth Landau descreve isso como um fenômeno de sobrecarga de escolha, que torna o compromisso tão difícil. Você escapou disso e pode dizer agora com o que você realmente está comprometido.
Então, o fenômeno da sobrecarga de escolha foi imortalizado na literatura por um artigo do ano de 2000 da professora da Columbia Business School, não é? Sienna Avengar, e de um psicólogo de Stanford chamado Mark Lipper. Eles mostraram que quando os compradores de uma mercearia de luxo, quando era dado a eles 6 opções de geleia, eles eram muito mais propensos a realmente comprar o produto do que quando davam a eles 24 opções. Esse tem sido o grande segredo da nossa cultura para te paralisar, e talvez você não possa, infelizmente, dizer com certeza e honestidade com que a tua vida está comprometida, ou se você vive no fenômeno da sobrecarga de escolha. Então, continuando, estudos de acompanhamento confirmaram essa paralisia de decisão. Mais opções levam a menos seleções e, afinal, menos satisfação com as escolhas feitas. É a cara da nossa cultura. Infelizmente, eu diria, da maioria dos que se dizem cristãos. Se 24 opções de geleia, né, deixava os compradores paralisados, quando o pior cenário era escolher um pedaço de torrada em que geleia eu vou passar nela, não é? Ou o tipo de qualquer coisa assim pequena da vida, né? Como torradas e geleia. Imagine diante daquilo que tem que dominar toda a sua vida. Então, Meg Selig, em um artigo na Psychology Today, que fala sobre o livro da Dr. Rieder, também argumentou mais ou menos da seguinte forma: ter escolhas diminui o compromisso. Se você acredita que tem muitas possibilidades potenciais em sua vida, seu compromisso com qualquer uma delas fica enfraquecido ou desvalorizado. Mesmo apenas a percepção de escolha diminui o comprometimento. Você não acha que, por se achar assim, com muitas opções, que a vida da maioria dos cristãos é totalmente insignificante do ponto de vista de Deus? A cruz nos deu a liberdade de não ter que planejar o futuro e fugir de qualquer escolha que possa produzir dor ou nos fazer parecer um fracasso para o resto do mundo. Não ficamos paralisados, pois só vemos uma opção para nós. Olhe Paulo. Paulo certamente não sofria com o fenômeno de sobrecarga de escolha. Paulo diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Ele diz mais: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Toda a vida cristã depende essencialmente de um coração que se alegre totalmente em Cristo. Mas muitas vezes eu ouvi alguém perguntando: e se eu nunca tive a verdadeira alegria em Cristo? E na minha vida cristã não tenho conhecido essa alegria. Na verdade, meu desejo de alegria em Cristo só resultou em decepção. O que você pode dizer para mim sobre isso? Não são poucos que nos interpelam assim, né, com perguntas assim. Deus faz uma promessa de alegria e um coração satisfeito para todos os que Ele pôs em Cristo. Olhe para as próprias palavras de Jesus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. João 7, 37 e 38. Jesus está dizendo que o coração humano tem uma sede de alegria, prazer e satisfação.
E ele está prometendo que todo aquele que é levado a ele terá o seu coração satisfeito com alegria que não tem fim, num rio que flui sem parar. A sede acaba, porque esse rio está sempre trazendo mais e mais. É uma promessa clara. Mas então, como alguém pode dizer, sou cristão, mas não experimento ou experimentei isso? Nós temos que responder algumas perguntas sinceramente a nós mesmos. Já buscamos essa alegria? Por exemplo, estou buscando ou já busquei alegria em quem Jesus é ou no que Ele pode dar sendo quem é? Estou buscando alegria em Jesus como um dom imerecido do Pai ou como algo que Deus me deve? Estou buscando alegria em Cristo com um coração contrito e arrependido, ou quero isso enquanto abraço o pecado como outra fonte de alegria? Estou buscando alegria em Cristo com humilde confiança tão somente na vontade de Deus? Buscar essa alegria nos meses de graça? Eu estou buscando nos meses de graça? Estou orando, meditando, cultuando com a igreja? Estou buscando alegria em Cristo através das Escrituras, ou eu espero outra fonte de revelação que não seja a Bíblia? Estou buscando como algo muitíssimo valioso, ou seja, busca a alegria em Cristo persistentemente como uma coisa mais importante, como quem procura um tesouro, ou de maneira vaga? Muitas pessoas pensam que a alegria que Deus promete está relacionada com as bênçãos como saúde, riqueza, ou amigos, ou casamento. Mas Deus não promete qualquer uma dessas coisas. O que Deus promete é uma alegria infinitamente maior, a alegria de contemplar o próprio Jesus Cristo, a glória de Deus na face de Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Filipenses 3,8. Na verdade, eu conto tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou, como a gente viu, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero esterco para que possa ganhar a Cristo. A alegria de Paulo foi conhecer a Cristo, não as bênçãos de Cristo, mas o próprio Cristo. E essa alegria em conhecê-lo era tão grande que ele contou todo o resto como perda perto disso. Então podemos experimentar isso agora, à medida que o Espírito nos ajuda a ver e sentir a glória de Cristo conforme revelado na palavra de Deus. Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Ou, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, em 2 Coríntios 4, verso 6. Paulo continua, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1, 18 e 19. E esta mesma alegria será perfeita quando vermos sua face. A Bíblia diz para nós, porque agora vemos por um espelho, não é? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Mas na verdade, você vê, nem tem sido isso a base das pregações dos nossos dias. Nem também tem sido a alegria buscada por muitos que dizem não experimentar a alegria em Cristo. Se buscamos nossa alegria em bênçãos terrenas e não no próprio Jesus, a gente está numa armadilha. Sempre vamos nos decepcionar, independentemente se conseguirmos ou não
as coisas. Ou porque teremos as bênçãos desejadas e elas não nos satisfarão, ou porque não conseguiremos elas, e então pensaremos que Deus não tem sido fiel, já que as pessoas costumam dizer que Deus é fiel quando elas recebem algo, como se ele não fosse fiel, se ele não tivesse dado aquela coisa. Então, não tem jeito. A única maneira de ganhar a alegria satisfatória em Cristo é parar de buscar ela em outra coisa e buscar ela somente no próprio Cristo. Mas quantos estão fazendo isso? Quantos cristãos estão realmente fazendo isso? O que nos ajuda a fazer a verdadeira busca é orar sobre a palavra mencionada, por exemplo, em Filipenses 3:8. Você diz: o que é orar sobre a Escritura, pastor? É, ao estar diante de um texto como esse, pedir a Deus para abrir os nossos olhos para a verdade da palavra. Isso é buscar a Deus. Não é sair em busca de uma experiência mística em alguma reunião poderosa. É pensar profundamente sobre o que o versículo está dizendo. Orar sobre a verdade dita por Deus até que o Espírito me ajude a ver e sentir profundamente a sua realidade. Ou seja, Pai, me ajude a entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele contou tudo como perda comparado à alegria de conhecer Cristo. Essa não é a minha realidade. Me perdoe, pois sei que isso é pecado. É um pecado terrível aos teus olhos. Me ajude. Abra os meus olhos para ver a majestade de Jesus Cristo. Ajude-me a sentir a verdade estonteante da misericórdia de Jesus se tornar um homem, do zelo de Jesus expulsando os vendilhões do templo, da compaixão de Cristo chorando pela cidade rebelde de Jerusalém, do amor de Jesus de suportar meus pecados que merecem a tua ira eterna, a punição eterna, de suportar tudo em seu corpo quebrado e partido, do poder de Cristo ao ressuscitar dos mortos e vencer a morte. Me ajude a ver e sentir que o seu Filho amado é infinitamente mais gratificante do que esposa, esposo, filhos, sucesso, ministério, dinheiro, saúde, vida, tudo. Então, quantos textos devem ser alvo de oração sincera assim diante do Pai que encontra todo o seu prazer em seu Filho? A Bíblia diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mateus 3:17. Esse é o lugar onde o Pai nos leva, é ter todo o nosso prazer no Filho. E esse é o lugar onde o Filho nos leva, é ter todo o nosso prazer no Pai. Há tanto disso espalhado em toda parte. Deus espalhou isso em toda a Escritura. Agora, você tem meditado e orado sobre cada uma delas, não é? Por exemplo, o Salmo diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, 25 e 26. Então, na perspectiva de perder tudo, diz o profeta: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como dos cervos e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque 3, 18 e 19. E diz mais a palavra de Deus: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pela grande alegria, pelo gozo dele, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. Ou a Bíblia diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Está falando de Moisés, não é? Comparou a beleza de Cristo aos tesouros do Egito, em Hebreus 11, 26. Ou então, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria indizível e cheia de glória. É o que 1 Pedro 1,8 diz. Pedro está falando de um povo extremamente sofredor, na fornalha,
perdendo todas as coisas. E essa é a descrição deles. A Bíblia diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo diz, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Você vê que continua. A Bíblia diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:13. Você vê quanto material para oração verdadeira, não é? A Bíblia diz, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é essa luz, é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Eu estou buscando alegria em Cristo como um dom imerecido de Deus ou como algo que Deus me deve? Então, tão somente por causa do pecado, nós merecemos apenas punição eterna. Apenas pela morte de Cristo, Deus, que é um Deus pródigo, né? Deus prodigamente nos abençoa, se revelando a nós tudo o que Ele é para nós em Cristo. Portanto, essa deve ser uma busca humilde. Nós temos que admitir que não temos qualquer justiça que nos faça aptos ou dignos dele e dessa alegria, desse gozo, dessa glória. Nós fomos destituídos dessa glória. Todos pecaram e foram destituídos da glória. Não podemos confiar de forma alguma em alguma bondade que exista em nós mesmos, nem um átomo dessa suposta bondade, mas apenas no sangue, apenas sobre a morte de Cristo para perdoar toda a nossa culpa, na expiação que há em seu sangue, que desvia de nós a justa e boa ira de Deus. Então, vendo a total necessidade que a justiça de Cristo nos cubra, por exemplo, a Bíblia diz, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Digo-vos, Jesus diz, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. É o que está em Lucas 18, né, a partir do versículo 13. Então isso é fundamental e indispensável, porque se buscarmos alegria em Cristo como algo que Deus nos deve, não receberemos nada, porque a alegria em Cristo é uma graça, a maior de todas as manifestações da graça, dada soberanamente a homens indignos. Nós buscamos essa alegria para alegrar o Pai e assim conseguir outras coisas. Isso é uma afronta de um coração orgulhoso que imagina que ele, a pessoa, é uma coisa que Deus precisa, e não Deus sendo tudo o que precisamos. Nada espere nessas bases também. Não merecemos. Desejamos mais que tudo a alegria em Cristo, e então a graça reina. Deus dá graça aos humildes. A Bíblia diz, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Não é muito difícil para nós chegarmos a Deus como se Ele nos devesse alguma coisa. Então precisamos regularmente orar sobre as verdades da santidade infinita e valor eterno do ser de Deus, sobre o meu pecado, o sofrimento e a morte de Cristo, até que nós vejamos, nós vejamos e cheguemos a sentir que qualquer coisa que Deus possa nos dar é um dom comprado pelo sangue de Cristo e que nem uma fração ínfima de nada disso eu posso merecer. É nesse momento que nós começamos a ver e sentir a glória de Cristo e a saborear a alegria totalmente satisfatória de contemplá-lo. É sobre isso que Paulo fala o tempo todo. Há tanto
na palavra para me ajudar a chegar a isso. Por exemplo, em Lucas diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7:47, não é? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Deus fez algo incrível, não é? A Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E Isaías continua: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, sem exceção, né, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, a partir do verso 4. E isso continua e continua. A Bíblia diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Alegria em Cristo. Vamos começar a orar e buscar da maneira certa, não é? A cruz nos lembra que nunca estaremos em descontentamento, desapontamento, pesar ou dor que está além da redenção de Cristo. Então, compromisso e ansiedade não são mais um problema para mim. Não há mais sobrecarga de escolhas, não é? Cristo é tudo. E a Bíblia diz: naqueles que Deus chamou eficazmente, Cristo é tudo em todos. Então, a ansiedade se foi e nós podemos abraçar tudo aquilo que nossos corações desejam, ver cada vez mais a glória de Deus na face de Cristo. Nós queremos uma coisa: não há uma sobrecarga por nós olharmos para muitas coisas como o mundo faz, tentando encontrar em alguma delas alegria, paz, descanso e deleite, o que gera o que nós vemos nos nossos dias, uma epidemia de ansiedade. Nós estamos livres pela misericórdia soberana de Deus. Amém, queridos? Amém.